Bem, pessoal, então agora aqui nessa aula a gente vai aprender primeiramente a como executar um script, né, todo pronto, que vai criar uma base, vai criar as tabelas e vai inserir as informações dentro dessas tabelas. Tá? Eu vou disponibilizar o script para vocês, vocês vão poder usar ele para fazer os testes, o script pronto que eu vou executar aqui. E a partir desse script a gente vai fazer algumas consultas aqui, alguns selects, para a gente realizar alguns testes na nossa base de dados. Tá ok? Como vocês podem perceber aqui, ó, né, eu atualizei aqui a lista, a livraria, a nossa tabela, a nossa base livraria, ela ainda está aqui ativa, né? E o que eu vou fazer? Ela está antiga, ela está com informações antigas. Eu vou apagar ela para a gente poder executar o nosso script. Quais são as duas formas que a gente pode fazer isso? A gente pode clicar aqui, ó, com o contrabotão e selecionar aqui o Drop Schema, né, e dar o Drop Now. Bem como a gente pode aqui, ó, abrir uma nova janela de consulta e usar o comando Drop Database Livraria. Né. Ele seleciona ele e executa. Ele foi executado com sucesso. Vocês percebem aqui que a lista já foi atualizada e a livraria já não existe mais. Ok? Vou apagar isso daqui e a gente pode fechar. Não vamos salvar tranquilamente. Agora, como é que eu faço então para abrir um script que já tem todas as informações lá de criação da base, de criação das tabelas, né, de inserção dos dados na tabela? Bem, a gente vai aqui, ó, no File, Open SQL Script, e aqui a gente tem os dois scripts. O primeiro que eu já havia mostrado, em que a gente criou ele a partir do modelo entidade de relacionamento, e esse outro aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ter os comandos de criação da base, criação das tabelas e os inserts que a gente aprendeu a fazer, esses últimos lá na nossa última videoaula. Selecionado esse script aqui, a gente vai clicar em abrir e ele vai estar aqui, ó, o script todo escrito já para a gente executar. Né? A gente pode selecionar todo o conteúdo dele e clicar aqui no raiozinho para executar. Ele foi todo executado com sucesso, tudo finalizado. Se a gente atualizar a lista, ó, percebe que ela já está até inclusive negritada, porque a gente tem um comando aqui, ó, o use livraria, para especificar, né, para indicar para o MySQL que a gente vai trabalhar com essa base de dados aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir novamente uma nova janela de consulta, tá? Abrir aqui ela, eu vou diminuir aqui um pouco esse espaço, e eu vou fazer o select na tabela autor, tá? Ele me retornou aqui os resultados, né, de todos os autores que foram cadastrados, que acabaram de ser cadastrados com a execução desse script. Agora eu vou executar uma consulta na tabela título. Aqui todos os livros já inseridos, tá, ok? Vou fechar essa janela e vou executar uma consulta na tabela publicação. Publicação escrito certo, vamos lá executar. E aqui, ó, todos os relacionamentos que existem entre os registros de autor e os registros de livros, né, de títulos. Então a nossa base de dados está, como a gente costuma chamar, está populada, né? A gente tem informações lá presentes. Agora o que acontece? Digamos que eu queira, né, gerar um resultado do tipo nome do autor e na outra coluna eu queira o nome do livro que esse autor escreveu.
como é que eu vou correlacionar essas informações de modo que eu tenha esses resultados? Bem, toda e qualquer informação que a gente queira extrair da base de dados, a gente precisa usar o comando select, tá ok? E eu vou começar a estruturação desse comando, depois eu vou substituir esse asterisco aí inicial por atributos específicos, mas a gente vai primeiro concentrar a nossa atenção na lista de tabelas que a gente vai consultar. Bem, o nome do autor a gente já sabe que está obviamente na tabela autor, e o nome do livro ele está na tabela título. Agora, como é que eu vou conseguir correlacionar essas informações? A correlação ela está estabelecida aqui na tabela publicação. Então eu vou precisar consultar informações de autor, título e da publicação para poder correlacionar autor e título. Bem, o SQL ele permite que a gente use o que é chamado de alias de tabela. A gente cria apelidos para essas tabelas, né? Durante essa consulta que eu vou estabelecer aqui, a tabela autor ela vai ser identificada pela letra A, tá ok? A de autor. A tabela título vai ser identificada pelo T minúsculo e a tabela publicação vai ser identificada pelo P minúsculo, tá ok? E o que acontece? Os resultados que vão ser exibidos, eles vão ficar aqui no lugar do asterisco, que vai ser o quê? As informações do primeiro nome do autor. No caso, eu vou recuperar essa informação da tabela autor e eu vou usar o alias que eu acabei de criar. Então vai ser a ponto primeiro nome, vírgula, o nome do livro, que no caso o nome do livro está na tabela título, então eu vou usar o alias de tabela T, que é referente a título, ponto, título nome, tá? Título nome. Beleza. Já tenho aqui a estrutura como eu quero que a informação apareça. Agora, eu tenho que colocar critérios para que essa informação ela seja montada, né, seja pesquisada, de modo que de fato eu correlacione o autor e o livro que ele escreveu. Para isso eu uso uma cláusula chamada where, né, que ela vai criar condições, ela vai criar filtros sobre essa pesquisa. Bem, se eu quero relacionar o autor ao livro, eu tenho que também trabalhar com as informações que estão lá na publicação, né, na tabela publicação. E como é que eu vou fazer isso daí? Bem, o critério básico aqui para fazer essa seleção é analisar o ID do autor, a chave primária do autor, com a chave estrangeira da tabela publicação. Elas têm que ser iguais. E a chave estrangeira de publicação tem que ser a chave estrangeira do ISBN referente a título tem que ser igual à chave primária de título. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Where, primeiro, a chave primária de autor, ela é designada com a palavra autor ID, tá? Autor ID igual a p.autor ID, tá ok? And p.isbn isbn é igual a t.isbn. Então, dessa forma, eu estou correlacionando as informações do autor com os seus respectivos livros. Aqui faltou o T, tá ok? Se a gente executar esse comando, tá? Esse select, o resultado do ID, peraí, P, autor, ID. Perdão aqui. Em vez de ser P autor ID, é ID autor, tá? Vamos executar o comando. Foi só um erro sintático.
de uso do termo correto de cada um dos nomes dos atributos, a gente executar aqui, ó, apareceu justamente a correlação que a gente precisava, né? No caso aqui, o Paul escreveu todos esses livros, tá? O Android for Programmers, o Visual C Sharp, Visual Basic, C How to Program. O Harvey escreveu todos esses livros, o Abbey escreveu esses outros, o Michael, esses outros dois aqui, né? E o Eric escreveu esse aqui, iPhone for Programmers. O que acontece? Qual é a situação que nós temos aqui? Para cada um desses títulos, vocês podem perceber, por exemplo, que tanto o Paul quanto o Harvey eles são autores, né, do mesmo livro. Então, o livro, né, o título está relacionado a mais de um autor. O, o Michael, por exemplo, escreveu junto com o, o Harvey o livro iPhone for Programmers e também o Android for Programmers, junto também aqui com o Eric, que escreveu junto com o Michael e o Eben, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma consulta, né, em SQL que a gente pode fazer dentro da nossa base de dados. Ok? A nossa aula fica por aqui e nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar já agora com o JSF. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima.